Olá, eu sou a Lidiane, acadêmica do terceiro semestre de Psicologia e integrante do PET Saúde. E hoje eu estou aqui junto com a Charloise, do GT2, acadêmica do nono semestre de Enfermagem, e com o Newton, também acadêmico de Enfermagem do nono semestre, não é? E a gente aqui quer compartilhar com vocês algumas das nossas experiências nesse ano de projeto do PET. E antes de passar a apresentação para eles, eu gostaria de agradecer à Secretaria Municipal da Saúde de Sobral e ao Ministério da Saúde pelo projeto e pelas bolsas, por tudo que a gente vivenciou. Podem estar apresentando. Como a Lidiane falou, me chamo Charloise, sou acadêmica de enfermagem do nono semestre, aqui da Faculdade Luciano Feijão, e sou integrante do GT2 Assistência. Olá, me chamo Newton Jorge, sou acadêmico de enfermagem aqui da Faculdade Luciano Feijão, atualmente estou no nono semestre e sou integrante do GT3 Assistência. Sim, eu gostaria de começar com vocês perguntando as expectativas de vocês no início do projeto, porque o projeto não era muito conhecido aqui na faculdade, né? Ele foi realizado pela primeira vez, a nossa edição é a primeira. Então, assim, a gente tava, pelo menos a gente do GT1, a gente não sabia o que esperar. No começo, principalmente, foi muito experiência mesmo. A gente ia vendo como é que a gente ia se adaptando. E eu queria saber como foi no GT de vocês. Assim, como o PET era para as instituições de ensino pública, e como você falou, nós fomos a primeira turma de GT. Sim. E foi assim algo bem desafiador, né? Até porque a gente antes não tinha se envolvido em nenhum projeto semelhante ao PET. Eu ainda participei do PROIC em 2019, mas foi bem desafiador de antemão. Antes de entrar no PET, eu já vinha, né? Já estava em um projeto, e quando abriu a seleção do PET, assim como o grupo de vocês, eu também não tinha conhecimento, né, do que era o PET, mas a minha expectativa era mais tipo de ir à prática, tipo de alguma forma realmente prestar uma assistência de enfermagem, né? E no PET a gente desenvolve muitas ações, né? Cria-se um vínculo com a comunidade, e era isso que eu buscava, realmente. E você, teve alguma expectativa, assim, no começo, antes de tudo? Sim, eu e a Charloise, como a gente já entrou no 8º semestre, a gente já estava, assim, buscando... como é que eu posso dizer? A gente já estava buscando praticar a nossa ir a campo. Isso, aí a campo. E eu do GT3, que é já a assistência, eu pude realizar minhas expectativas, suprir meus desejos, pondo em prática tudo que a gente teoriza, tinha como teoria. Sim. Então, a gente já ficou mais com assistência. A gente não foi tanto a campo como de vocês, até porque a gente é dos semestres iniciais. Eu acho que... No caso, gestão. Isso. A gente estava mais nos semestres iniciais. Eu entrei quando eu estava, assim, no fim do primeiro semestre. Eu não conhecia nada. Então, assim como as pessoas da Odonto e tal. E a gente... O primeiro contato que a gente teve realmente com o campo foi com o PET. E eu acho que, assim, foi uma experiência maravilhosa para todo mundo. Porque o nosso GT, embora ele seja de gestão, a gente foi algumas vezes a campo, não tanto quanto vocês, mas a gente também auxiliou o GT2. A gente foi algumas vezes com o GT3 para os terrenos novos, para os grupos de gestantes e tal. E eu acho que isso foi de extrema importância para a nossa formação também. E aí, diante disso, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Qual foi o maior desafio que aconteceu dentro deste ano do projeto? Do GT, né? Isso. O GT2, a gente presta assistência
a pais e a crianças, né, que estejam em risco ou já em sobrepeso ou em obesidade, né? Vale até ressaltar que o tema, né, do nosso projeto é a prevenção da obesidade na primeira infância, né? Então a gente tem o intuito disso. E o nosso GT, ele fica com os pais e com as crianças. Ontem a gente teve até uma reunião e a pauta da reunião foi justamente isso. Eu estava até falando pro Newton antes da gente iniciar, que a maior dificuldade foi a adesão dos pais, né? No caso do GT3, a preceptora deles, ela é a enfermeira do território onde eles estão. Sim. E nós que ficamos com o território do CIAS Saboia, os nossos preceptores, eles não são de lá. Então, a gente não tem um vínculo muito forte, né, com a comunidade. Esse vínculo, ele estava sendo criado, ele foi criado durante o PET. Então, a gente tinha uma pouca adesão dos pais nas ações que foram desenvolvidas, né? Então, acredito que essa foi a maior dificuldade. Sim. Pronto. Acredito que o maior desafio foi mexer na alimentação, porque é algo cultural, né? Sim. É algo cultural, é algo que eles já é da educação alimentar de cada pessoa. Aí foi bem complicado a gente imersar em um público que não tinha uma boa adesão às orientações em relação à alimentação, porque era complicado tanto inserir a alimentação saudável como os hábitos de vida, os motivos no qual elas tinham que ter essa mudança alimentar, até porque o GT3 ele era com o público-alvo era gestantes e com crianças até a primeira infância, até a segunda infância, que é até os 6 anos de idade. Aí era bem complicado, porque a gente tinha que acompanhar a gestante durante a gestação, o período puerperal, até a criança. Aí a gente, acredito que o desafio foi esse, a gente inserir um contexto cultural, que além de cultural, tem uma pegada social, né? Porque vai mexer no socioeconômico da pessoa e no cultural. Sim. Aí foi um grande desafio pra gente do GT3. É verdade. Acho que isso que o Newton fala é muito importante, né? Esse desafio que eu falei do meu GT foi um dos, né? Mas esse eu acho que é um desafio real mesmo, porque é muito fácil eu chegar para uma mãe e dizer que o filho dela ele está em sobrepeso, ele está em risco de obesidade, eu dizer que ela tem que introduzir uma alimentação, né, diferente para ele, sendo que essa mãe talvez não tenha condições, né, de comprar uma alimentação saudável e até mesmo questão de conhecimento. Então, são vários fatores que... Sim. Isso era uma coisa que a gente pensava muito quando a gente ia executar as ações, porque a gente fez, eu acho que 2 ou 3 ações no CIAS Saboia e uma nos terrenos novos. E, assim, no CIAS Saboia a gente tinha muito mais abertura, ao contrário do que você falou, acredito que até porque vocês já tinham aberto essa porta. Sim. Então, eles sempre eram muito participativos, sempre iam muita gente, mas a gente sempre ficava pensando, a nossa realidade é muito diferente da deles. A gente não pode falar, não, você tem que comer isso, isso e isso, sendo que provavelmente aquela mãe não vai saber fazer isso. Teve uma ação que a gente fez, inclusive, no comecinho do PET, em que a gente colocou mito e verdade. E aí, por exemplo, o leite materno, ele é bom ou é ruim para a criança, aquele primeiro leite? E a maioria disseram que era ruim.
por causa da coloração, não sei, é uma coisa que, como vocês já falaram, é cultural, que a gente tava tentando tirar das pessoas, mas é uma coisa muito difícil, porque são crenças deles, são o que eles acreditavam, da mãe deles, da avó e que tal. É trazido, né? Isso. E aí chega uma pessoa desconhecida E fala que tudo que tá errado. Fala o contrário. É porque, assim, pegando um pouquinho do que você falou, quando a gente tá na teoria em relação à alimentação, é muito bonito a gente trocar um salgado tem seu alimento em relação à massa e carne, frango, que elas têm, nossa, assim, tem massa e tem proteína, né? Tem carboidrato e tem proteína. Mas só que não sabe como é produzido este alimento. Aí a gente chega e diz, é melhor comer uma banana, uma maçã do que uma coxinha. Sim. Só porque a gente não se associa que a coxinha pode saciar mais por mais tempo, entendeu? E é bem, digamos assim, um alimento que sacia mais, é mais em conta. A pessoa come uma coxinha e come 3 bananas. Sim. E sem contar que também é difícil fazer a reeducação alimentar, principalmente em criança. Uma criança que sempre come biscoito, todinho, pra ela começar a comer uma fruta é bem difícil. Isso. Acho que é bem interessante essa divisão, né? O GT3, ele fica com as mães, com as gestantes, né? E a gente com as crianças. Então é interessante porque ele já vem trazendo essa educação já durante os pré-natais, né? Durante a gestação. Então, aquela mãe que tem a oportunidade, né, de ter esse conhecimento, acredito que quando ela for iniciar a introdução alimentar ao filho dela, ela já vai pensar diferente. Sim. Exatamente, era como eu estava falando com a Charloise antes de iniciarmos. Nós ainda temos esse privilégio de estar durante iniciar no período gestacional e acompanhar. Ele já tem uma imersão com 2 públicos, né? Que é os pais e as crianças. E, tipo, às vezes a alimentação da criança é um estilo de como o pai conduz o filho, porque tem a questão dos salgados é uma praticidade. Aí o pai acha bem mais cômodo, né? E entregar o dinheiro e compre lanche na escola ou compre lanche no comércio do que ir pra cozinha e fazer, ter um trabalho a mais, sujar, melar as coisas, ter que lavar. Eles têm esse lado prático. Aí eles não associam que isso pode levar a uma obesidade, uma diabetes infantil, ou até mesmo a criança sofrer por outros motivos, como bullying no colégio, né? Mas como eu falei, é uma coisa muito cultural. A gente se inseriu em um campo, digamos assim, minado, né? Pra gente inserir em relação à alimentação das gestantes foi um pouco complicado, porque a gente não chegou cooptando, porque acredito que o mal seja a gente chegar impondo. Sim. A gente chegou orientando elas quantas vezes por semana ela tomava refrigerante. Se ela tomava 4 vezes por semana, ela passasse a tomar 2. Aí a gente ia dizendo, olha, corre o risco de você ter uma diabetes gestacional, ou até mesmo em relação à alimentação e à pressão alta, né? Desenvolver uma pré-eclâmpsia. A gente ia indo devagarzinho, até porque é um trabalho de formiguinha, né? Sim. A gente tava plantando para colher no final uma gestação saudável, com risco habitual, né? A gente fez com que se desenvolvesse, a gente preencheu planilhas, a gente mexeu no IMC, como é que ela começou como é que o IMC dela inicial
e como é que estava agora, se teve baixo peso, se estava sobrepeso, se precisava reeducar a alimentação durante a gestação, o que estava acontecendo, até porque era feito grupos mensalmente de gestantes, que era o nosso público-alvo. A gente ia lá, fazia brincadeiras, mitos e verdades, descontração, né? Porque é uma forma, é um modelo atípico de educar. Sim. E eu tava pensando, ele estava falando, e eu tava pensando em algumas coisas que a gente viu no território. Por exemplo, muitas vezes as mães não iam aos encontros de saúde. Quem ia era a avó, a babá. E aí, assim, não adianta nada você ir lá e falar pra mãe dele, não, ele está com sobrepeso, ele está com obesidade, você tem que mudar a alimentação. Aí vai pra casa da avó e a avó faz tudo do jeito que ela quer, ou então passa o dia com a babá e a mãe esqueceu de falar, ou então... Enfim. Isso entra até mesmo na questão de, por exemplo, filho de pais separados. Sim. Né? Não adianta de nada a criança ela ter aquela alimentação saudável enquanto está com a mãe e chega o final de semana que ela vai para casa do pai, aquilo é quebrado. Sim, né? Até porque a criança vai relacionar a mãe como uma coisa ruim, que ela tem que comer, não, ela tem que comer o feijão, e ela não quer comer feijão. Ela tem que comer o vegetal, e ela não quer comer o vegetal. Ela quer comer o doce que o pai dela deu, e aí já entra um pouquinho na minha área, da psicologia, que aí a gente tenta trabalhar isso também. Sim. Que é durante o período de gestação, eu falo mais do período enquanto gestante, né, porque é o que a gente se inseriu mais, e a gente percebe que isso mexe muito com o emocional, Sim. né, mexe muito com a estrutura psíquica da gestante, a questão de, tipo, ela sofrer com retaliações da sociedade, dos familiares. Se tem uma crença que diz que o colostro faz mal a crianças, mal a RNs, a gente sabendo que não, e mesmo orientando que não vai fazer mal, e vem uma mãe, uma avó, uma tia e diz que o leite, que o colostro não faz bem, ela não vai dar. Sim, até porque... Aí chega, diz que os mitos, né, durante a amamentação, que a gente sabe que a amamentação exclusiva é até os 6 meses de vida, e chega alguém e fala uma coisa e fala outra, ela vai começando a ter receio de amamentar e vai começar a inserir outros tipos de alimento antes dos 6 meses. É bem complicado essa questão de reeducar, né? Sim, até porque no Ciência Boia a gente tem a população mais carente, né? Em comparação ao... Nos terrenos novos, em comparação ao Ciência Boia. Sim. Porque no Ciência Boia, nos terrenos novos, quando a gente foi, eu acho que a gente ficou um dia com um enfermeiro e entrou uma menina, assim, adolescente grávida. Entrava, tipo, diversas adolescentes grávidas. E a gente percebe que é mais difícil ainda, porque quando a gente tá falando de adolescentes na gravidez, além de todos esses preconceitos da sociedade, ainda tem os problemas dela com o próprio corpo. E aí, não, vai estragar o seu corpo, vai fazer não sei o que, aí não, então para de amamentar. E aí a pessoa para, né? Sim. Isso acontece, acho que com muita frequência. Eu, por exemplo, já vi várias vezes, né? E, então, mudando um pouco de assunto, como foi pra vocês conciliar o PET com a faculdade? Principalmente nas semanas de provas, com trabalhos. Vocês que estão no semestre já, né? Pelo fato de ser apenas 8 horas semanais, né? À tarde, ou seja, no contraturno, eu particularmente consegui, né, dizer assim, não, se eu disser assim, foi fácil? Não foi fácil, né, até porque a gente como acadêmico, como universitário, a gente sabe dos desafios que a gente encontra durante esse processo, né, de formação, mas eu acredito que a partir do momento que você se envolve e que você gosta daquilo que você está fazendo, você não sente muito, né, esse cansaço. Acho que a maior dificuldade é mais no fim de semestre,
porque tem a questão das provas, quem está tendo prova, tem a questão dos trabalhos, e para a gente que está no 9º semestre, o internato, né? Então, para mim, o meu internato 1, que foi a atenção primária, eu não estava aqui em Sobral, eu estava lá em Aracatiaçu, que é um distrito daqui de Sobral. E aí, quando tinha as reuniões, eu tinha que me deslocar lá de Aracatiaçu para as reuniões. Então, acho que assim, foi difícil, foi. Mas é como eu falei, a questão de... Eu estava gostando daquilo. Eu me inseri no território, eu contribuí de alguma forma na educação de alguém, na vida de alguém, isso mexe muito comigo, né? É isso que me faz ser apaixonado pela enfermagem, pela minha futura profissão. Então, eu acredito que eu consegui conciliar. Como a Rose falou, a gente iniciou o PET no 8º semestre. A gente ainda fazia provas, trabalhos, seminários. Aí teve essa questão do desafio em conciliar o PET. Por mais que fosse 8 horas semanais, a gente tinha trabalho, a gente tinha outros tipos de estudo para realizar. Até porque a gente já tinha iniciado o projeto de TCC. Foi assim, algo bem massacrante. Mas como era algo que eu falo por mim, que era um projeto que eu ia me inserir dentro da comunidade, do mercado de trabalho, eu tive uma boa adesão e não peguei aquele como um fardo. Eu me dediquei, eu gostei de participar dos pré-natais e poder inserir o nosso objetivo. E no retorno do pré-natal, quando eu tinha quando acontecia o pré-natal com a mesma paciente que foi orientada há um mês atrás, e ela chegava dizendo que tinha realizado, aquilo ali era muito gratificante, que a gente percebia a nossa eficácia enquanto estudante, entendeu? Sim. Porque por conta da rotina e do tempo, muitas das vezes o profissional da unidade, ele não faz esse tipo de inserção, né? Não faz esses questionamentos em relação à alimentação, não se adentra mais ao assunto. Mas a gente, estudante, a gente vai mais a fundo, questiona mais, a gente orienta mais, e a gente recebe a devolutiva delas, né, de que elas estão seguindo, cortando determinados alimentos industrializados, elas estão comendo alimentos ricos em ferro. Aí a gente vê como isso foi gratificante, né? Por mais que a gente estava sobrecarregado com TCC, com internato, e a gente ainda ia lá, mas quando a gente chegava lá e a gente via a devolutiva positiva, a gente se acalmava mais. Sim. E como foi, assim, para vocês trabalhar com outros cursos? Porque pra gente foi a psicologia, a enfermagem e a odonto. E com vocês? Bom, assim, eu achei muito interessante. Eu nunca tinha feito algo parecido, porque, como eu falei, eu participei do PROIC. E no PROIC era todos os cursos aqui da faculdade, mas eu não trabalhei de forma direta com outros cursos, administração, psicologia, direito e engenharia, mas tinha as reuniões, apresentações de trabalho que eles estavam envolvidos, mas não foi direto como está sendo no PET. Sim. Que dentro dos pré-natais tem as minhas falas como acadêmico de enfermagem, tem as falas dos alunos da psicologia, e aí é onde a gente vê a importância, né? Porque durante a gestação, o sistema psicológico ele fica muito fragilizado. Qualquer coisa abala uma gestante. Sim. Aí a gente viu a importância da educação da psicologia dentro dos pré-natais, dentro do grupo de gestantes, até mesmo nos encontros que a gente tinha dentro da maternidade aqui do Hospital Dr. Estevão. A gente via quanto era
era questionado a questão do abalo emocional, da depressão pós-parto. Aí a gente viu que realmente tinha... A importância da equipe multi. Isso, a importância da equipe multi. A gente viu a questão da responsabilidade que o enfermeiro tem, o psicólogo tem dentro da assistência ali pré e pós-parto. Eu acho que o PET ele não seria PET se fosse somente um curso, né? Sim. Acho que o que faz o PET ser diferente é essa integração, né, de diversas profissões, né, de diversos cursos. Do meu GT, a pessoa que eu sou mais próxima não é da enfermagem, é da psicologia, porque o meu GT tem enfermagem e tem psicologia. E não adianta, eu acredito, eu calcular o IMC de uma criança e ela ser diagnosticada com obesidade e eu dar esse diagnóstico para a mãe sem não ter uma nutricionista, sem não ter uma psicóloga, né? Então, é essencial isso, né? Então, assim, trabalhar em grupo é fácil? Não é fácil, né? Acho que todo mundo que tem a experiência de grupo, né, tem lá as suas dificuldades, as suas divergências de opiniões, de tudo, mas eu acredito que para o desenvolvimento das ações, né, daquilo que o PET ele buscava, né, é essencial. Sim. Até porque, como a Charlotte falou, para dar notícia para os pais em si, a gente sabe que é algo cultural ver uma criança obesa, dizer, ela é fortinha, acha fofo, mas não sabe o que aquilo ali implica na vida de uma criança. Ela cresce com sedentarismo, ela vai crescer com um comportamento meio recluso, meio camuflado em determinados espaços, até porque ela passou a vida, a infância, tendo aquilo ali como natural, é apenas o seu jeito, mas não sabe que aquilo ali não é saudável, né? A obesidade, ela tá para ser modificada para a pessoa se tornar saudável dentro dos parâmetros e da sua altura e ter um peso adequado, né? E a gente percebe muito isso, essas falas. É fofinho, é cheinho, é forte. Não que a pessoa é obesa. É como se fosse uma agressão falasse que a pessoa é obesa. Mas não é dessa forma. A gente chega para quebrar os paradigmas, para quebrar essas falas fakes. Sim. Eu acho assim que pro meu GT ele foi essencial. Porque a gente, como eu falei, a gente estava nos primeiros semestres, né? Tinha uma pessoa, eu acho, do sexto, mas a maioria era até o quarto semestre, a gente tinha acabado de chegar na faculdade. Então foi a nossa primeira experiência no campo e fazer isso de forma multidisciplinar, logo no início do curso, eu acho que foi essencial. Porque a gente começou a ver não só a partir daquela visão da nossa profissão, e sim também a visão de outros profissionais. É o que, inclusive, a nossa tutora estava falando, que nunca mais os alunos da odonto iriam olhar para o hambúrguer da pessoa e não pensar na alimentação dela, e não pensar se isso é uma causa que só a enfermagem olharia, ou só a psicologia olharia. Eles iam olhar o todo da pessoa. Então, eu acho que isso é essencial, principalmente no início da formação. E acredito que isso deva ser mais explorado, né? Pela faculdade, pelos cursos em geral. Sim. Até porque, como você falou, a gente, enquanto enfermeira, quem está frente à IMC somos nós, porque a gente realiza a puericultura. Uhum. Mas tem esse outro olhar das outras profissões, né? Um dentista,
os alunos da odonto, olhar se é uma criança obesa, como é que tá a alimentação, como é que tá os dentes, se tem cárie, porque se alimenta de muito açúcar, não tá, como é que tá a escovação, já começa a ir para um lado mais estreito para se adentrar, né? Porque é muito estreito esse relacionamento entre profissional e pai e criança, é muito complicado. Sim. Então, visto que a gente passou um ano, né, de projeto, eu queria perguntar a vocês se vocês têm algum momento mais marcante, assim, que impactou mais vocês durante esse projeto. Eu acho que todas as ações que a gente desenvolveu, né, durante esse quase um ano, todas foram marcantes, mas eu acho que o que mais me marcou foi quando a gente foi fazer um documentário com a apresentação, justamente para ter a percepção de quem participou, de quem teve a oportunidade de vivenciar o PET e suas ações, né? Então a gente trouxe a fala da gerente do CSF do Ceará Saboia, a gente trouxe a fala da diretora do SEI, né, que a gente também acompanhava o SEI lá do bairro. A gente trouxe a fala do agente de saúde, porque os agentes de saúde, eles eram e são, né, a ponte até a comunidade. E a gente trouxe a fala de uma avó que sempre participava das ações, né, e foi eu e uma amiga que fomos até a casa dela, até o domicílio dela, para fazer a gravação. E quando a gente desenvolve tudo, né, tudo que a gente faz, às vezes a gente não tem um pouco de noção do impacto que a gente, de alguma forma, está trazendo na vida de alguém, né? Então, poder ver ela falando bem do que a gente estava fazendo e percebendo que, de alguma maneira, ela aprendeu com aquilo, foi o que mais, assim, me impactou, né? E ver ela falando assim, eu não quero que o PET acabe, vocês têm que voltar, né? Ela diz assim, as meninas bonitas, desse jeito, né? Então isso mostra que a gente está no caminho certo, né? Eu acredito muito nisso. A gente teve também dois campos, que era a unidade dos terrenos de saúde dos terrenos novos e a maternidade do Dr. Estevão. Aí a gente pôde perceber, eu achei muito, assim, digamos que eu gostei, me senti muito tocado em relação ao período pós-parto, a nossa imersão no período pós-parto, dentro ainda da maternidade, até porque a gente foi em uma primeira visita para conhecer a maternidade, ver quantos leitos, quantas gestantes eles recebiam. Eu achei muito importante lá eles não deixarem entrar chupeta. Não pode entrar chupeta dentro da maternidade do Dr. Estevão. Isso faz com que eles instigam as mães a darem no peito. Aí a gente teve uma visita lá, que foi eu, outra integrante do PET 3, do GT3, e um aluno da psicologia, que também é integrante do GT3. E tanto a enfermagem como a psicologia, eles tiveram locais de fala, entendeu? A gente pôde sanar as dúvidas pós-parto das gestantes, das mães, né, das puérperas, até mesmo em relação a pega, o porquê que se elas estiverem estressadas, que elas não sabem o que, quando elas estiverem estressadas, a produção do leite vai ser diminuída, vai ter uma queda. Foi maravilhoso. E esse é um quesito muito importante, né?
para as mães, porque a principal dificuldade, assim, pelo menos que eu ouço falar, é na amamentação, nos primeiros dias de amamentação, porque machuca, a criança não sabe pegar direito, e aí tem toda essa coisa, e eu acho que é muito importante essa parte. E vocês terem realizado esse trabalho de perto, eu acho que fica ainda melhor, né? Tanto para vocês como estudantes, como para as mães inexperientes, né? Principalmente as mães de primeira viagem, que não sabem como tá acontecendo, como vai acontecer, né? E aí vocês orientando, eu acho que é de extrema importância. A gente fazia reuniões quinzenais aqui na faculdade com todos os integrantes do GT3. Aí a gente chegava com ideias pra gente implementá-las. A gente chegava com ideias de artigo, porque a gente pegava muito artigos que a gente procurava muito artigos com uma temática parecida com o que a gente estava buscando. A gente chegava com ideias para serem implementadas durante as reuniões, mas quando a gente chegava no campo, a gente via que a gente não ia dar podia certo. Descartá-las, que não ia dar certo. Aí a gente se reinventava dentro do serviço. Aí a gente, com 15 dias, a gente ia na reunião, aquilo ali não deu certo. A gente fez dessa forma, a gente seguiu esse raciocínio e deu certo. Aí a gente passava mais 15, 20 dias para ir dentro do território para a gente ver se realmente tinha sido implementado, tinha sido absorvido por elas. Sim, eu acho que a gente, tudo é um aprendizado, né? Então, a gente tem que buscar sempre as melhores estratégias, né? A melhor maneira de tentar modificar as ações daquelas pessoas, né? Reeducar de alguma maneira, né? Eu falei que uma dificuldade que a gente teve foi a adesão, né, dos pais. E a gente percebia que toda vez que a gente se reunia, a gente pensava, poxa, o que a gente pode fazer, né? Esses pais, eles têm que vir, eles precisam participar, a gente se planeja, a gente faz toda a ação para eles, né? Então a gente pensou que vamos pegar eles quando eles vão deixar as crianças no colégio, né? Então a nossa última ação, a gente fez uma feira e expôs na entrada do colégio, que é para, de alguma maneira, ter o contato com aqueles pais, com aqueles responsáveis que vêm deixar a criança, né? E assim passar alguma informação, conscientizar de alguma forma, tirar curiosidades. E também nas puericulturas coletivas, né? Que a gente já pegava esse ganho, porque no CSF todo mês tem as puericulturas coletivas, e aí a gente se encaixava nessas puericulturas para tentar, de alguma maneira, que o público, ele viesse até a gente, né? Sim. Assim, uma das coisas mais importantes em relação à questão alimentar é porque a gente, enquanto não se inserir dentro de um determinado público, a gente imagina que aquilo não existe. Uma pessoa não tem condição de comprar uma fruta, uma banana, a gente não imagina que isso existe. Mas quando a gente adentra dentro do território, a gente vê que isso realmente existe, que tem escassez de recursos, que tem pessoas passando fome, que a gente tem que saber falar com as pessoas. Intervir da melhor maneira. Exatamente. Enquanto interno, eu no CSF do centro e enquanto petiano nos terrenos novos. É o extremo, aí, né? Tipo, digamos assim, é o extremo, né? Sim. Mas só que, de alguma forma, as duas ainda tinham um tipo de ligação. Porque muitos dos que procuram um serviço, eles estão ali procurando porque eles estão com algum déficit, né? Seja na saúde, seja de atenção. E nos terrenos novos, eu pude ver que
Existem muitas pessoas que não têm condição de comprar uma banana, aí não tem como eu falar que inserir um kiwi, como nós estávamos falando dentro das reuniões, não tem como eu falar um kiwi, sendo que uma bandeja com 4 kiwi é quase R$10. Aí a gente tem que dizer assim, não, a gente não pode inserir coisas que estão fora da realidade. A gente tem que ir a importância de observar o contexto social, o contexto econômico, o contexto cultural antes de implementar algo dentro do território, porque se a gente chegasse lá dizendo que a pessoa ia ter que comer melão, que a pessoa ia ter que comer kiwi, uva, que são assim, morango, que são assim alimentos que são difíceis encontrar difícil acesso à população. Em hortifruti assim de bairro. Aí a gente fez um estudo de como é que era o serviço, de como era o território para a gente poder implementar algo. Sim. Nós já estamos encerrando, mas antes eu gostaria de fazer uma última pergunta a vocês. Que dicas ou que vocês desejam para os futuros petianos? Bom, assim, é que realmente é muito importante para a vida acadêmica, né? Um projeto tão... Principalmente como você falou no início, a gente já pegou no final, né? Acho que quanto mais cedo você se ingressar nessas atividades, melhor, né? Porque é um mundo de aprendizados. Te cortei. É porque alavanca muito a vida acadêmica do estudante. É muito importante essa imersão dentro de projetos de pesquisa, dentro de projetos de extensão, porque ele vai ter um olhar a mais, o aluno pode desenvolver os seus gostos em relação à pesquisa, à extensão. Eu acho muito importante. A gente sofreu em relação ao estudo, né, por conta da pandemia, que a gente, na hora que a gente estava começando a emergir em estudo de ensino e pesquisa e extensão, veio a pandemia, onde tudo começou a ser remoto e isolamento. Exatamente. Aí veio a pandemia, aí essas atividades, elas não tiveram mais sua prática, né? Sim. Aí a gente voltou agora, em 2021.2, né? 2022.2, e a gente viu que o quanto vocês que iniciaram nos primeiros semestres vão poder evoluir, né? Porque a gente, enquanto 8º semestre, a gente vê que a gente consegue evoluir. Imagina quem começa a se inserir nesses projetos no começo da faculdade. Sim. Acho que o conselho, né, que eu dou, e eu acredito que o Nil também é se jogar, se comprometer realmente, se interessar nas ações, em tudo, na pesquisa, né, na escrita, porque o PET ele também estimula isso, a produção científica, e às vezes a gente não dá muita importância a isso, mas é muito bom. Então, realmente não perder oportunidades. Eu no início da graduação era muito assim, retraída, não sei se eu vou participar, não sei se eu devo, mas não seja assim, né? Sejam interessados, sejam dispostos, né? De buscar o novo, de aprender. Vai ter sim desafios, porque nada é fácil. Exatamente. Né? Mas isso é o que faz você ser diferente. Sim. É o seu diferencial como aluno e como futuro profissional. Eu já iniciei minha trajetória no grupo na vida de pesquisa e extensão no 2º semestre, no PROIC, juntamente com a tutora coordenadora do GT1, que é a professora Poliana, que foi assim um período muito rico do meu período acadêmico, onde eu pude conhecer
todos os sistemas de epidemiologia, todos os sites, pude também trabalhar com outras graduações aqui da instituição. Foi muito rico. Aí eu peguei e agora no 8º semestre eu vi a oportunidade. GT, se inscreve em qualquer grupo. Papoquei meu nome e disse, eu vou, porque eu quero, eu sempre faço isso, eu sempre extraio o máximo que o serviço tem para me oferecer. Eu sempre vou. Outra dica, busque, pesquise, seja curioso e tente absorver o máximo e extrair tudo. Deixa a pessoa, deixa a instituição seca. Extraia tudo que você pode ter de conhecimento, porque conhecimento nunca é demais. É a minha dica. Sempre seja curioso, pesquise, pergunte, procure, se não sabe, chega em casa, estuda, pesquisa, porque era uma coisa que a gente fazia. Quando a gente ia para o campo e via determinado desafio, a gente chegava em casa, ia procurar artigos que falavam sobre determinada conduta. Aí, quando eu voltava, eu já fazia algo parecido, como eu falei. A gente nunca conseguia implementar o que a gente estudava, trabalhava. A gente sempre chegava lá e era outra forma. Mas é muito importante essa questão, como a Luiz, a gente nunca dá importância à iniciação científica no começo da faculdade, mas agora a gente vê a importância. Então, quem está se inserindo agora nos primeiros semestres não vai sofrer tanto com o impacto da iniciação científica na vida acadêmica. Sim. A gente está encerrando e eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Gostaria de agradecer também a nossa tutora, a Poliana, a tutora dos meninos também, né? Os tutores, que é o Eudi. Nosso a tutora é a Samara. E a Samara. A gente gostaria de agradecer a eles, gostaria de agradecer também ao Ministério da Saúde, à Secretaria de Saúde de Sobral, por nos disponibilizar o projeto e fazer a gente realizar todas essas experiências, né? Muito obrigada a vocês também por terem assistido. Obrigado.